E confirmado o fenômeno Laninha para a próxima safra, vamos discutir hoje quais os impactos do fenômeno nesta safra 24-25. Para os próximos meses, o fenômeno Laninha está confirmado. Neste momento, estamos passando pela transição. Estamos passando pela neutralidade, que é a transição entre um fenômeno e outro, indo em direção à condição de Laninha. Essa neutralidade, ela pode demorar algumas semanas ou às vezes alguns meses ou anos. Neste caso de 2024, essa neutralidade ela vai ser rápida. Nós temos o Oceano Pacífico mudando de temperatura de forma bem acentuada, ou seja, resfriando de forma muito acentuada. Aqui no gráfico podemos ver que para os próximos meses a probabilidade é acima de 80 a 90% de fenômeno Laninha. Portanto, não há dúvidas. Próxima safra 24-25 vai ser sobre as características do fenômeno Laninha. O que podemos esperar em termos gerais com o fenômeno Laninha? Com a neutralidade e a Laninha, a expectativa é de que os picos de calor, a expectativa de que dias consecutivos de temperaturas muito altas não sejam tão frequentes. Não significa que o calor não vai estar presente, até porque o planeta está passando por mudanças. Significa que aqueles recordes consecutivos provavelmente nos próximos meses eles não devem atuar aqui no Brasil e também no planeta. E voltando para o ano de 2023, me recordo muito bem que durante o mês de agosto, que nós estávamos justamente com uma condição já inicial de El Niño, choveu muito bem no centro-oeste, tivemos condições favoráveis para o solo e a expectativa era de um início de plantio, começando um pouco mais cedo, mas as projeções deixavam muito claro que essa condição ela não ia persistir ao longo de setembro. Por outro lado, o fenômeno El Niño também trouxe algumas condições de chuvas excessivas. Apenas em 6 meses nós tivemos 2 eventos de chuvas fortes no sul do Brasil. Tivemos ao longo da primavera um evento muito intenso devido a um ciclone e agora este ano também as condições de enchentes devido também a uma situação de muito calor, muita energia associado também ao fenômeno El Niño, que inclusive deve impactar o agronegócio e o sul do Brasil devido a estas condições de chuvas excessivas. Mas e o que esperar aí para as próximas semanas, próximos meses, já com essa transição em direção ao Laninha? Eu trouxe um mapa aqui que deixa muito claro 2 extremos que acontecem aqui no Brasil, que são condições já muito bem conhecidas e claro que podem haver algumas pequenas variações. De forma geral, norte e nordeste, principalmente a região ali do Mato Piba, devem ter chuvas acima da média, chuvas que representam aí volumes um pouco mais elevados, o que é muito bom para a região, muito bom para o desenvolvimento da agricultura no Mato Piba. Por outro lado, o outro extremo, o sul do Brasil, deve ter uma situação oposta. O sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pode ter uma irregularidade das chuvas ao longo da Laninha, ao longo da próxima safra, chuvas abaixo da média. Vamos agora fazer um rápido panorama falando das principais culturas aqui no Brasil, expectativas justamente para o Laninha que deve trazer para cada uma dessas culturas. Vamos começar falando do café, uma cultura extremamente importante para o Brasil, faz parte da história do Brasil, a cultura do café. O que nós temos para esse momento é uma preocupação de que com essa transição de neutralidade para a Laninha, nós possamos ter algumas condições já de geadas. Por enquanto, os modelos não estão indicando um frio intenso que deva atingir regiões de São Paulo, sul de Minas, também Espírito Santo, a ponto de provocar geadas. Embora seja uma característica do Laninha trazer essa condição mais favorável, como o Laninha deve começar ao longo do inverno, a expectativa dessa situação de geadas não deve se confirmar, que acaba sendo uma boa informação, uma boa condição climática. Por outro lado, clima seco que vem persistindo sobre a região central do Brasil. Nós tivemos algumas regiões de São Paulo, Minas Gerais, também Espírito Santo, Rio de Janeiro, onde nós não tivemos chuvas desde o mês de maio. Realmente uma condição muito seca. Isso acaba prejudicando muito a qualidade dos grãos do café, essa condição de tempo seco. Havia expectativa, os modelos indicavam que esse ano de 2024 poderia ser um ano que marcaria o 3º ano consecutivo do crescimento da produção do café, mas com essa condição de tempo seco, provavelmente nós vamos andar de lado esse ano de 2024, mantendo muito próximo a produtividade que nós tivemos nos últimos anos.
Com relação à soja, tem uma preocupação muito grande, porque uma das características do Laninha é atrasar o início do período úmido na região central do Brasil. Falando em grãos, falando em soja no centro-oeste, isso pode fazer com que o início do plantio seja jogado um pouco mais para frente. Normalmente o período úmido tem início no final de setembro, começo de outubro. Em condições de laninha, pode atrasar de 15 a 20 dias, portanto, até o final de outubro seriam as condições ideais para o início do plantio da soja no centro-oeste. A laninha ainda pode trazer algumas irregularidades na distribuição espacial e temporal das chuvas, ou seja, algumas regiões podem ter sim um bom coeficiente hídrico, pode ter uma boa umidade do solo, outras, por outro lado, podem acabar não tendo essa mesma condição hídrica. Por isso, muita atenção no planejamento, muita atenção nas previsões meteorológicas para cada região do Brasil. Mas a grande preocupação fica por conta do sul do Brasil, Rio Grande do Sul especialmente, devido aos problemas que nós tivemos com as enchentes agora no mês de maio, pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento da cultura no sul do Brasil. Ainda mais por conta do Laninha, que também traz irregularidade das chuvas. Portanto, sul do Brasil mais prejudicado pelos dois motivos, as enchentes e as chuvas irregulares da Laninha, e também o centro-oeste tendo essa atenção muito especial por conta das irregularidades e de um possível atraso no início do período úmido, que pode também atrasar o início do plantio da soja no centro-oeste. Já com relação à cana, nós temos uma questão muito delicada, que é justamente a ausência de umidade. Em algumas regiões de São Paulo, Triângulo Mineiro, grandes produtores de cana do Brasil, vêm sofrendo justamente com a falta de chuva. Desde maio, junho, praticamente não chove em inúmeras regiões. Isso vem trazendo uma complicação com relação ao desenvolvimento da cultura e também a qualidade, a produtividade da cana nessas regiões. E por enquanto, para este inverno, as informações não são muito boas, porque a previsão de chuva para o mês de julho, agosto não são favoráveis. Ainda devemos ter déficit hídrico, justamente promovendo uma qualidade inferior da cana. Por outro lado, os estoques andam elevados de cana e de etanol devido à última safra, o que deve manter pelo menos o preço estável da cana e também do etanol por conta desse estoque. Mas o clima, de forma geral, para este inverno não deve ser favorável por conta das condições de baixa umidade. Já o medo e a preocupação das geadas, que também trazem um impacto negativo para a cana, estão, de certa forma, diminuídos, porque durante esse inverno, por enquanto, não temos condições de frios extremos que devam chegar aqui na região sudeste, principalmente, a ponto de provocar geadas. Podemos ter sim um frio um pouco mais tardio ao longo de agosto, mas por enquanto, sem indicativos de condições de geada. Já a cana do Nordeste vem sendo favorecida pela umidade que sopra do oceano, na zona da mata ali da região Nordeste, uma grande produtora também de cana vem sendo favorecido com uma boa qualidade, boa umidade, que deve também se manter nas próximas semanas. Agora vamos falar do algodão, uma cultura que tem se tornado cada vez mais importante para a economia do Brasil. Este ano, as estimativas para o mercado global do algodão são muito boas, impulsionados justamente pelos três maiores produtores, Índia, Brasil e Estados Unidos, que devem aumentar a produção ao longo dos próximos meses, da próxima safra. Com relação ao clima aqui no Brasil, temos que tomar muito cuidado, porque justamente durante o verão, período que é feito o plantio, período onde é feito o desenvolvimento do algodão no centro-oeste, nós temos uma condição sim de irregularidade em relação às chuvas nessa região central do Brasil. Mas, por enquanto, como nós estamos falando aí do período úmido, entre justamente final da primavera, decorrer do verão, nós temos sim uma condição pelo menos de uma constância da umidade nessas regiões, o que deve garantir uma boa produtividade do algodão nesta próxima safra. E uma boa notícia para fechar aí a informação do algodão é que o Brasil, que ele ultrapassou os Estados Unidos, hoje nós somos com muito orgulho o maior exportador de algodão do planeta. Desbancamos aí os Estados Unidos, que durante uma década foi o maior exportador. Hoje nós somos o maior exportador, graças aí a toda a tecnologia e inovação que a cultura vem utilizando em campo. E agora, com relação ao trigo, uma cultura extremamente importante para o Brasil, especialmente no sul do Brasil, temos que considerar algumas questões
climáticas, sociais e econômicas também por conta das enchentes que nós tivemos agora no mês de maio no Rio Grande do Sul. Nós temos sim expectativa de que o clima pode ser favorável, mas as condições físicas realmente não são muito boas após esse evento das enchentes. O clima deve ser sim favorável, mas a grande preocupação fica por conta também de alguma condição de irregularidade das chuvas. A produtividade prevista para este ano de 2024 não deve superar 2023, iremos repetir os números muito próximos de 2023, por isso mesmo devemos ter condições aí muito semelhantes ao que nós tivemos nos últimos anos. Claro que para os próximos meses, próximos anos, podemos começar a reverter essa situação, até porque condições climáticas favoráveis devem acontecer especialmente no centro-sul do Brasil, que deve favorecer o trigo também, que precisa de temperaturas um pouco mais baixas, e a Laninha tem essa característica, temperaturas menos intensas, dentro da média ou um pouco mais abaixo da média, que é muito bom para a cultura do trigo. Aqui é o Williams Bini, meteorologista, e nas próximas semanas voltaremos com mais informações com relação ao clima, com relação à próxima safra e os impactos no agronegócio nacional.